Qual blockbuster de Hollywood vai longe nessa temporada de premiações? Esse é o tema do novo vídeo do Cine7 aqui no YouTube. Queen, Elvis Presley, Bob Dylan, lendas da música, ganharam filmes recentemente e, olha, foram bem longe lá no Oscar. Em 2027, o Michael Jackson tenta se juntar a essa turma. Michael é a adaptação do sucesso da Broadway para os cinemas. O longa, dirigido pelo Antoine Fuqua, faz aquilo que as cinebiografias oficiais realizam de melhor. É um drama linear, com grandes virtudes técnicas, precisão na recriação dos momentos icônicos, boas atuações, deixando todas as polêmicas de lado. A produção da Universal Pictures está vivendo aquela gangorra que cinebiografias musicais enfrentam todos os anos. O público está amando, a bilheteria lá no alto, os cinemas lotados, até com briga, gente, uma coisa ridícula, mas está acontecendo. Enquanto a crítica já não está sendo tão generosa assim, está malhando o filme, tal qual aconteceu com Bohemian Rhapsody, que chegou no Oscar e venceu 4 das 5 estatuetas em 2019. Mirando a temporada de premiações, Michael pode ver o copo tanto cheio quanto vazio. Pelo lado positivo, não há dúvida de que o filme se beneficia da nostalgia. Afinal de contas, a gente está tratando do rei do pop, uma das maiores lendas da música, com um repertório assim que você só falta dançar na sala de cinema, porque é muito, muito bom, né? Até o Kleber Mendonça Filho falou uma coisa, gente, para os donos de cinema, coloquem o som no alto, porque não vai ter um filme com trilha tão boa como Michael. Então, esse aspecto, ele ajuda a promover aquela catarse, aquela euforia em relação ao filme, disfarçando, inclusive, os momentos negativos que ele possa ter. E eu acho que Michael pode se beneficiar disso. É uma produção que vai pegar muitas indicações em categorias técnicas, figurino, design de produção, maquiagem e penteado, e ainda vejo um filme com esse potencial, por essa força do Michael Jackson, por essa força que a música tem e pela catarse que ele provoca. Então não duvido, se a bilheteria de fato se provar gigantesca ao longo das próximas semanas, do filme se impor e acabar chegando a lá Bohemian Rhapsody também em melhor filme. Já o copo mais vazio é que, diferente, por exemplo, do Bob Dylan, que era uma figura mais reclusa, então os detalhes da vida dele não eram tão conhecidos do grande público, a vida do rei do pop, não. A vida do Michael Jackson, essa todo mundo sabia. Eu acho que é a vida dele e da Madonna, que foi acompanhado com lupa pela mídia internacional há mais aí de 5 décadas. E com isso, versões como essas cinebiografias acontecem, que são muito oficiosas, querem dar uma polida nas polêmicas, quer deixar tudo bonitinho, isso pode jogar contra. Muita gente pode falar, poxa, mas tá demais, é aquela versão oficial exagerada, porque está passando pano para certos problemas, para certas questões, não querendo se envolver, aprofundar certos aspectos, e isso pode pegar contra o filme. Fora o cansaço que existe de cinebiografias musicais, já, como eu estou falando, é a 4ª agora que vai tentar se credenciar para melhor filme nos últimos anos, então isso pode gerar um cansaço, apesar também de que é verdade, tem muita gente que gosta desse tipo de filme. Você tem o fato de ser lançado em abril, então a gente tem um ano inteiro. Vai ter Festival de Cannes, vai ter Festival de Veneza, Toronto, Telluride, mais os filmes do final de ano. Será que ele vai ficar tanto assim na memória? E ainda o Michael vai ser, esse filme que está em cartaz agora nos cinemas, é a primeira parte. Então, muita gente pode falar, olha, vamos prestigiar o filme nas categorias técnicas, beleza, mas as categorias principais deixa para o segundo filme. Vamos ver se eles acabam a história de uma maneira consistente. Isso pode acontecer também. Então, Michael está nesse meio do caminho. Eu acho que se a bilheteria for muito forte, ele pode se impor tanto quanto Bohemian Rhapsody. A questão é saber se as críticas pesadas a ele vão ser esquecidas
se o filme vai ficar pelo caminho ou não. A Greta Gerwig está com muita moral em Hollywood. Afinal de contas, Barbie foi um fenômeno pop. A produção chegou a 8 categorias do Oscar em 2024 e venceu um prêmio. Desta vez, com todo esse crédito em jogo, ela apresenta Nárnia. Dessa vez, a história acompanha o menino Gregório e a vizinha dele, Polly, que embarcam no mundo mágico. Os acontecimentos desse novo filme são anteriores ao que a gente viu nas produções, né, dos anos 2000. Com o Daniel Craig e a Carey Mulligan no elenco, a Netflix lança nos cinemas Nárnia no Dia de Ação de Graças, e aí vai para o streaming no dia de Natal. E assim, gente, a Greta, vale lembrar, ela tem até o momento 4 longas-metragens como diretora, e 3 deles chegaram a melhor filme: Lady Bird, Adoráveis Mulheres e Barbie. Então, vamos ficar de olho, ela tem grande potencial para estar de novo na categoria máxima da festa da academia. E o Paul Greengrass, ele começou tão bem, a academia abraçando todos os projetos dele, Voo 93, Ultimato Born, Capitão Phillips. Nos últimos anos está sendo bastante esnobado. Foi assim com Relatos do Mundo, 22 de julho e agora O Ônibus Perdido. Para dar a volta por cima, o Greengrass lança nesse ano The Uprising. A produção, estrelada pelo Andrew Garfield e o Jamie Bell, se passa na Inglaterra do século XIV. Num país completamente devastado pela peste, um homem comum acaba liderando uma revolta gigantesca contra o rei Ricardo II. Tudo muito bonito, exceto pela estratégia de lançamento da Fox Features, distribuidora do filme nos Estados Unidos. O lançamento comercial nos cinemas para todo mundo de Uprising será no dia 11 de setembro. Já não é uma data muito, assim, de memória afetiva boa para os Estados Unidos, para os americanos de modo geral, mas nem por isso. É porque no dia 12 de setembro acontece a cerimônia de encerramento do Festival de Veneza. Logo, já dá para deduzir que The Uprising não vai para o festival italiano. Toronto também não parece uma possibilidade, muito menos Telluride. Então, é aquilo. The Uprising já vai ser jogado aos leões no circuito comercial e vai ter que depender da crítica positiva, vai ter que depender de uma bilheteria muito forte, que não deve ser o caso do filme, para conseguir chegar ao Oscar. É uma estratégia que, sinceramente, eu não consegui compreender da Fox Features, a não ser que eles não estejam apostando muito no filme, querem apenas ganhar uns trocados, o que é uma pena para o Paul Greengrass, que é um diretor que, como eu cheguei a falar ao comentar sobre O Ônibus Perdido, me parece estar num momento repetitivo. Você já assiste o filme dele e sabe o que exatamente esperar. Talvez isso leve a Fox Features a uma estratégia não muito animadora para o Oscar. A Marvel retorna aos cinemas em dose dupla nesse ano. Homem-Aranha, Um Novo Dia será o primeiro, chegando às telonas em julho. A história traz como vilões Escorpião e os Tentáculos, e ainda apresenta as consequências dos acontecimentos do último longa, que reuniu as 3 gerações do herói. Já Vingadores Doutor Destino estreia nos cinemas no dia 17 de dezembro. A produção, além de reunir toda aquela turma da Marvel, de todas as fases possíveis e imagináveis, terá o encontro deles com os X-Men e também com o Quarteto Fantástico, agora liderado pelo Pedro Pascal. E como se não bastasse, ainda tem o Robert Downey Jr. voltando como vilão e personagem título da história. Se no auge da Marvel, com Guerra Infinita e Ultimato, o estúdio não conseguiu chegar ao Oscar, eu acho que não vai acontecer dessa vez com o Doutor Destino. A tendência é que ele e o novo filme do Homem-Aranha fiquem nas categorias que são dos blockbusters, ou seja, melhores efeitos visuais e, no máximo, melhor som. Cara de um, focinho do outro, e Toy Story 5 são as apostas da Disney Pixar para retomarem o predomínio em melhor animação. A aventura do Castor já arrecadou mais de 360 milhões de dólares ao redor do planeta. Se os números não são tão empolgantes assim, as críticas foram muito menos. Uma produção
esquecível do estúdio que pode repetir o destino de Hélio, conseguir aquela indicação apenas se a temporada for muito fraca. Já Woody e Buzz buscam uma terceira vitória da série na categoria. A memória afetiva do público com os personagens pode ajudar demais, igual aconteceu no morno quarto filme. Toy Story 5, pelo menos, traz um ponto de partida interessante e capaz de justificar esticar a história: a substituição dos bonecos físicos pelos aparelhos eletrônicos. A maior bilheteria do ano até agora, entretanto, pertence à Universal Pictures com Super Mario Galaxy. A animação soma mais de 750 milhões de dólares ao redor do planeta. Agora, mirando o Oscar, aí já é mais difícil dele ser indicado. Se o primeiro filme, que era razoável, foi ignorado, a péssima continuação, um compilado de efeitos visuais sem rumo algum, não pode aparecer. O surpreendente ganhador do Oscar de melhores efeitos visuais em 2024 vai agora para os Estados Unidos buscar novamente surpreender as superproduções de Hollywood. Godzilla Minus Zero tira a história do Japão e vai para os Estados Unidos, especificamente Nova York. Com isso, a expectativa do diretor e roteirista Takashi Yamazaki é conseguir expandir ainda mais a força da série, ampliando o público ocidental. Godzilla em Nova York não é nenhuma novidade. No fim dos anos 90, teve um filme do monstro na Big Apple, protagonizado pelo Matthew Broderick e o Jean Reno. E assim como eu falei com os filmes da Marvel, também acho que Godzilla Minus Zero vai ficar ali para efeitos visuais, melhor som e só. Não vejo indo mais adiante. Duna 3 é o blockbuster com mais chances de brilhar nessa temporada de premiações. Para além da força nas categorias técnicas, em que já venceu 7 estatuetas, a Warner espera recolocar a produção em melhor filme, após a esnobada da segunda parte. O Denis Villeneuve também está de olho na indicação em melhor direção. Será uma espécie de reconhecimento pela condução da trilogia como um todo. Quanto ao elenco, parece improvável pensar em alguém indicado nessa altura do campeonato. A minha grande dúvida em relação a Duna 3 é se o filme ele é tão querido assim na indústria. Eu sinto, e aí é uma sensação que eu tenho realmente, é que tanto o público quanto a crítica, quanto Hollywood de modo geral, respeita a adaptação feita pelo Denis Villeneuve. É um livro clássico da ficção científica, uma adaptação que você percebe muito cuidadosa em termos visuais, técnicos que se tem. O Denis Villeneuve faz uma adaptação bastante assim própria, né? Ele poderia fazer um monte de cena de ação o tempo inteiro, não que não tenha, mas ele consegue dar uma diminuída no ritmo, ter os seus momentos mais contemplativos dentro do que é possível em uma superprodução de Hollywood. E, enfim, eu sinto que tem esse respeito, esse reconhecimento. Agora, não é um filme como O Senhor dos Anéis, que ao longo da sua trajetória, ao longo da trilogia, foi conquistando o público. Os personagens todos, Aragorn, o Gandalf, o Frodo, enfim, com o Ian McKellen, o Viggo Mortensen, o Elijah Wood e toda aquela turma, eles foram conquistando aos poucos o público, a indústria, a crítica. E quando chegou no Retorno do Rei, o último filme, foi aquela aclamação. Eu não vejo isso acontecendo com Duna. Acho que é um filme que, apesar do super elenco, nenhum está ali marcado por aqueles personagens, ninguém vai entrar para a história do cinema, na memória afetiva do público, nem mesmo dessa nova geração. Então eu acho que Duna é aquilo, vai conseguir as suas indicações nas áreas técnicas. Vejo o Denis Villeneuve até forte para conseguir uma indicação à melhor direção, muito por essa questão de ter fechado uma trilogia da maneira
como ele fez, bastante com uma visão própria dele e com todos os desafios de se fazer uma trilogia no mundo do cinema de hoje. E também acho que, se não for nenhuma bomba, não for algo tão diferente do que se apresentou aqui, Duna 3 tem grande potencial para chegar em melhor filme. Vencer, ganhar essas categorias principais, acho que não vai rolar. Duna não tem, pelo menos até agora, é claro, o terceiro filme pode me desmentir, ser uma obra-prima maravilhosa, mas até agora ele não é uma produção que cativou tanto assim para chegar aclamada ao Oscar, como aconteceu com O Senhor dos Anéis. Gostou do vídeo? Então curte, compartilhe, claro, se inscreve e ative as notificações aqui do canal. Eu volto na sexta-feira para falar de Steven Spielberg. Ele está de volta e quem sabe com uma ficção científica daquelas que ele sempre soube fazer muito bem, ganhar o Oscar. Acho difícil, mas quem sabe. É isso, a gente se encontra. Até lá, tchau.